No vídeo de hoje, irei demonstrar as funcionalidades de algumas fórmulas no Google Planilhas. Vou apagar aqui essas informações e iremos inserir alguns valores de texto e valores em número. Mas antes de iniciar a construção da fórmula, você deve entender a estrutura de uma fórmula. Toda fórmula nós iniciamos com o sinal de igualdade. Dessa maneira, a célula irá entender que você efetuará alguma ação dentro dessa célula. Você coloca o sinal de igualdade, o nome da fórmula ou função já pré-definida no Google Planilhas, abre parêntese e coloca algum argumento dentro do parêntese. Ao finalizar, fecha parêntese e confirma. A primeira função é a função soma. No Google Planilhas, para dispositivo móvel, ela só vai entender as funções em inglês. No navegador, você poderá escrever as fórmulas e funções em português. Certo? Vou preencher aqui alguns dados de texto e valores. Ok. Para editar, lembrando que eu tenho que dar 2 cliques na célula e irá expandir o teclado e eu irei inserir os valores. Quando eu tenho um conjunto de valores, eu posso efetuar fórmulas. Dentro de quê? Somente números? Não, eu posso efetuar através de valores lógicos, comparativos, posso comparar palavras, textos, certo? Então, eu tenho que fazer a soma desses valores. Por exemplo, é um exemplo de um gasto mensal, que eu irei ter o total, irei ter a média de gastos. E o total eu faço como? Somo todos os valores. Então, eu irei somar esses valores. Vamos supor se fosse 1000 valores para somar. Poderia dar inconsistência nesses dados. Então, eu seleciono. A primeira opção é selecionar e perceba que eu estou arrastando a soma já efetuada para a célula. Essa possibilidade eu tenho somente no Google Planilhas para dispositivo móvel, certo? Aí eu seleciono novamente. Perceba que aqui embaixo, na barra de fórmula, apareceu soma, AVG, que é a média, max, que é o máximo do intervalo, o valor máximo, mínimo, o valor mínimo. Vou arrastar aqui a média e ele vai dar a média dos valores da seleção dos meus gastos, certo? Vou desfazer aqui e posso fazer manual, que é o quê? Começo com o sinal de igualdade, sum, que é a soma, e seleciono o intervalo que eu quero fazer a soma, certo? Então, ou eu posso colocar do B5, 2 pontos, até o B7. Até o B8, no caso aqui. Se eu quero um intervalo, eu coloco 2 pontos. Quando eu confirmar, fechar o parêntese e confirmar, ele vai dar o resultado dessa minha soma. Se eu quero a média, eu coloco
sinal de igualdade e digito a função média, average, né? Porque lembrando que pelo dispositivo móvel é em inglês. Se for pelo navegador, você coloca a palavra média com acento. E faço o mesmo procedimento. Seleciono o intervalo dos dados que eu quero a média. Perceba que eu deixei um ponto e vírgula e não fechei o parêntese. Aí ele fez o quê? Disse que está com erro. Por quê? Porque ele está esperando um argumento depois do ponto e vírgula. Apaguei, fechei e ele concluiu a minha média. Eu posso também fazer a soma de valores intercalados. Até agora, nós só fizemos somas em uma sequência, por exemplo, do B5 ao B8. Eu posso fazer intercalado? Posso. Então, eu digito sum, né? Seleciono o meu intervalo. Se eu quero um valor isolado, eu coloco o ponto e vírgula. O ponto e vírgula significa i, né? Então, eu vou selecionar do B5 ao B8 e a célula A3. Fecho o parêntese e confirmo. Assim, ela vai efetuar a soma de todas essas células. Certo? Eu posso também pegar o menor valor daquele intervalo. Que daquele intervalo entre o B5 e o B8, qual foi o menor valor inserido? Então, eu uso a fórmula do mínimo. Então, eu ponho o sinal de igualdade, inicio, né, mínimo. Perceba que ele já vai completando. Posso clicar no nome mínimo, que ele vai dizer para que serve aquela função. Voltei e seleciono o intervalo que eu quero para descobrir qual é o valor mínimo daquele intervalo. Lembrando, o total, não coloque o total, porque o total já é a soma, então ele não está incluso nos teus valores mensais, e ele já é a soma. Então, tá aqui, selecionei novamente, posso fazer aquele outro atalho, arrastar a fórmula mínima. Vou colocar aqui do lado para vocês visualizarem, para você visualizar que dá o mesmo resultado. Apenas utilizei uma maneira diferente para fazer a mesma coisa. Posso também pegar o maior valor do intervalo. Qual a diferença? Que na fórmula eu coloco máximo no lugar de mínimo. Então você tem essa possibilidade. Então eu inicio com sinal de igualdade, max, né? Que é o atalho, seleciono e agora eu seleciono o intervalo que eu quero verificar qual é o maior valor. Posso selecionar novamente e arrastar a função máximo. Por que eu faço dessa maneira, utilizando a fórmula? Eu sei que você sabe visualizar qual é o maior valor, o menor valor, sabe somar, sabe tirar a média, pelo simples motivo que você irá fazer dessa maneira. Eu tenho vários dados em uma tabela. Em algum momento, eu tenho que alterar um valor. Vou botar um valor fixo, o mesmo valor do mínimo. E agora, eu vou lá nos meus dados e vou alterar o valor. Botar 60 e veja que alterou os valores. Certo? Ele vai alterar de forma automática. E o 69 que eu coloquei de forma manual, ele não alterou. Certo? Então, é isso. Nós vimos a fórmula soma, média, máxima e mínima. Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, peço que você volte o vídeo e revise.
bons estudos e até o próximo vídeo.